Oi, Marcela. Hello! Como é que Olá! tá? Tudo bom? Tudo certinho. Hoje é hello mesmo que eu tô na Irlanda, então a gente tem que falar um pouco inglês Ah, aí para pois, animar. pois eu. Então a gente tem três horários diferentes, porque aqui é 9, aí é 10 e no Brasil é 5, né? Então, Ah, é verdade. Aí é uma hora menos que aqui, né? é sim, é sim. Então a gente tá todo mundo assim meio confuso, mas vai dar certo. Estamos aqui já. Todo Não, mundo chegou pontualmente. beleza. Não, é isso aí. É isso aí. Bom, hoje nós vamos falar para quem está nos acompanhando, né? Eu já vi que tem vários clientes nossos aqui que já estão acompanhando a live, tem pessoas que já, inclusive, entraram em contato contigo, né? Que a Maureen já me Sim, contou. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o passo a passo, né? Como é que é essa exatamente. coisa de viver e trabalhar na Itália. Enfim, claro que a gente não vai conseguir conversar sobre tudo, porque Tem durante o muita tempo coisa. a gente vai ver que tem bastante coisa, né? Mas isso a gente também pode aprofundar outro dia, né? É verdade, é verdade. Isso não tem problema. Mas a primeira coisa, assim, ó, que a gente gostaria de começar até conversar o nosso bate-papo, né, é sobre a questão de, vamos falar de nós, por exemplo, né, quando a gente decidiu ir, né, como é que se dá isso? Com que clareza se acontece essa decisão? Né? Isso tem que ficar muito claro, os desafios, tem que ficar muito claro o que se quer. O que vai se encontrar, o que vai Exato. enfrentar, né? Como é que é a tua experiência com isso? É verdade, é verdade. Hoje a gente vai começar do comecinho da trajetória, né? Tipo assim, Uhum. exatamente o porquê que eu vou para a Itália. É verdade. Então, é muito importante a gente ter claro isso, né? Tipo assim, todo mundo que está nos assistindo hoje, que pensa em vir para a Itália, tenta olhar para dentro e pensar por que que eu quero sair do Brasil, né? Eu acho que vocês já sabem, mas eu não sei se todo mundo sabe, eu fiz uma tese sobre isso, né? Eu estudei o processo de integração dos brasileiros no mercado de trabalho italiano. E a primeira coisa que eu estudei foi o porquê os brasileiros saem do país. É claro que vamos assim, que pelo menos a metade do nosso grupo é ítalo-brasiliano, né? Então, assim, é Uhum. brasileiro e italiano. Mas por que que a gente decide sair do país que a gente nasceu? E eu descobri algumas coisas que o pessoal até pode nos confirmar aí se é verdade ou não. Mas eu descobri que geralmente tem ou um impulso negativo, vou começar com a parte negativa. Então, assim, ou fugindo de uma situação de muito estresse. Eu tive, por exemplo, uma cliente minha que ela foi sequestrada, isso é verdade. E depois disso ela decidiu, falou, eu não quero mais morar no Brasil, ela falou, tem que sair. E daí ela se mudou, ela tem cidadania, etc. E tem uma parte das pessoas que vem por um impulso positivo, né? Uhum. Porque eu quero. Ah, onde eu posso ler a sua tese? Então, a minha tese é segredo, tô brincando. Eu fiz um monte de coisa com a minha tese, mas obrigada pela pergunta. Eu escrevi um e-book, é gratuito, que tem um resumo daquilo que eu aprendi da minha tese, porque a minha tese foi científica, né? Então, assim, tem muitos artigos, então eu traduzi ele no e-book. E ali o que acontece? Eu falo, viver e trabalhar na Itália, 13 erros que você não pode cometer. Então, é só ir na minha bio, é gratuito, vai na minha bio, clica no link, é o primeiro, a primeira opção. Então, ali você pode encontrar a Débora de Portugal, a minha amiga de infância, o pessoal é exportando. Então, o que acontece? É, a gente sempre tem que olhar para dentro da gente para entender o porquê. Porque mudar de país não é como mudar de roupa, né? Eu acho que todos nós aqui sabemos disso. Mudar de país é coisa séria. E a gente tem que tratar com essa seriedade. Por isso que a gente trouxe esse tema hoje, né? Então a gente tem que entender que a gente precisa levar isso a sério. E as motivações, o porquê eu faço é muito importante. É porque é aí que a gente vai encontrar energia. Né? Se eu Uhum. tenho muito claro do porquê que eu estou saindo do Brasil, isso vai me dar mais impulso e mais coragem, mais energia para executar tudo. Uhum. Uhum. Bom, tu falou um pouquinho antes, né, que a maioria aqui é o pessoal que é ítalo-brasileiro, né, ou que tem a descendência de italiano. Mas provavelmente não é todo mundo que está aqui que é descendente, né? Então vai ter alguns tópicos e até a gente dividiu em motivação, planejamento e trabalho, o nosso bate-papo de hoje, né? Vai ter alguns tópicos que a gente não vai falar só dos ítalos brasileiros,
Mas, claro, que aqui é a grande maioria, né? Os nossos clientes, por exemplo, todos são ítalos brasileiros, né? E aproveitam que tem a cidadania para vir para cá, né? É verdade, é verdade. E por que tu acha que o pessoal escolhe a Itália? Tu tem já dentro da tua experiência, porque a Itália é só porque é um ítalo-descendente que vem para cá ou tem alguma outra motivação? Assim, ó, eu acho que a Itália, eu tô aqui muito na Irlanda, ano passado eu vim mais 7 vezes, né? E eu viajo muito, então assim, eu tenho contato, inclusive eu tenho clientes fora da Uhum. Europa, inclusive. E dentro da Europa fora, e eu percebi o seguinte, que a Itália, a gente tem um conjunto de coisas, né? Por exemplo, a Itália, a gente tem, tipo, a arquitetura, a arte, a cultura, a moda, a história. Então, A assim, gastronomia. a gastronomia. A gente vai em Roma, é um museu a céu aberto. Então, assim, além disso, além de toda essa parte de cultura que chama muita atenção, o clima. A gente pode achar que é besteira. Ah, que clima! Clima bom em Recife, onde eu vivia, né? O pessoal pode pensar. Gente, acredita em mim, eu tenho clientes que vivem em Dublino, né, na Irlanda, que falou, pelo amor de Deus, encontra uma vaga de trabalho para vir na Itália, dá um jeito, eu preciso me mudar, porque assim, ó, olha, 3 semanas que eu tô aqui, Cinza. 3 semanas que é nublado, que chove, então assim, chove o dia inteiro, inteiro, eternamente. Isso, assim, tem a minha amiga ali, ela viveu na Irlanda, ela ama Irlanda, mas isso para falar um pouco que dependendo de onde, por exemplo, a Alemanha, né? Tenho amigos e clientes que... Gente, neve, neve, neve. Então, assim, a quem gosta de sapato alto, esquece. Mas, assim, ó, isso para dizer que a Itália tem um monte de características que acabam, como é que eu posso dizer? Convencendo você, né? Tem um mix. Eu, por exemplo, eu amo a Itália. Amo Itália. Tipo assim, se alguém... Eu poderia mudar de país, não, mas até porque o meu trabalho é online, mas assim, não, eu realmente me sinto a casa, que apesar de eu estar aqui no grupo, assim, mas eu não sou ítalo-brasileira, sou brasileira, somente brasileira, né? Parece coitadinha, mas assim, eu amo viver e respirar. Então eu vejo que tem um monte de apaixonado pela Itália. Eu acredito que por um desses motivos, ou todos esses motivos juntos. Uhum. Eu sempre digo que para quem nos conhece, né, quem é descendente é a Maureen e o Gabriel. Eu não sou, eu sou só o enxerto, né? Eu sou só o agregado. Então eu sempre digo que eu sou um apaixonado pela Itália. Aprendi a gostar daqui, me encontrei super bem aqui, gosto. Então assim a gente acaba tendo como a segunda casa, né, Marcela? Sim, sim, eu realmente, assim, ó, eu não me vejo em outro país, só se acontecer alguma coisa muito dramática, grave, assim, ou alguma decisão pessoal, mas assim, eu me sinto muito confortável na Itália, me sinto muito em casa. E eu acho que a maioria das pessoas, quem decide vir, depende da motivação, eu acho que escolhe a Itália por isso. A gente vai falar na parte de planejamento, mas a minha próxima pergunta para ti seria assim, nessa fase de decisão, o que a gente deve fazer quando a gente está decidindo para onde ir? Vou dar um exemplo breve, assim. Eu e a Mauri, quando a gente decidiu vir, a gente fez um planejamento de quais seriam as etapas que a gente ia concluir. A gente fez por etapas, né? Até chegar na montagem da Terra da Bota, que a gente já tinha a Terra da Bota planejada, mas até chegar a efetivar a Terra da Bota, a gente fez um planejamento por dias, né, Maureen? Por dias e meses, né? Mas para quem está Parabéns! vindo para cá, mas para quem está vindo para cá, por onde começar esse planejamento? Por onde começar? Então, assim, eu acho que olhando as coisas bem básicas aí, vamos voltar só um pouquinho atrás. A primeira coisa é tipo, porque tem gente que não tem a cidadania ou ainda não tirou. Enfim, a primeira coisa está regular. Então, isso a gente gostaria de deixar bem claro. A gente não. A gente tá falando que a Itália é bonita, vai todo mundo pegar avião, vai vir para cá, espera, né? Venha regularizado, encontre uma forma, né? Então, assim, tem várias formas que você pode encontrar, tipo, por exemplo, o visto de estudante, ou quem sabe o visto de trabalho. Procure se informar antes. Então, essa coisa de vir, vamos ver o que dá. Eu sei que o brasileiro é corajoso, mas assim, é perigoso. Não, aí não é só coragem. Então, assim, não custa nada.
custa muito tempo, né, fazer o que vocês fizeram. Então, assim, a primeira coisa é como é que eu faço? Eu tenho direito à cidadania? Eu tenho direito, eu faço a cidadania, né? Eu não tenho direito à cidadania, não tenho parente nenhum, e eu não tenho nem casa italiana, o que eu vou fazer? Aí você vai estudar uma outra forma, dependendo também das condições. Então, a primeira coisa tá legal. A segunda coisa que também é aonde, né? Porque a Itália, a gente tem que decidir também a cidade, tem que decidir também aquilo que você está querendo. Então, assim, dependendo da motivação. Tem gente que vem para morar, porque o marido se transferiu, ou a mulher também, por causa de trabalho do marido, por exemplo. O marido vive na Itália. Então, o que acontece? Nesse caso, a pessoa já decidiu, meio que decidiu a cidade, mas eu vejo que tem muitas famílias que vêm. Então, assim, ó, é verdade que a gente tem que olhar para fora, mas olha para dentro, né? O que eu gostaria, aonde eu gostaria de viver? Numa cidade pequena, numa cidade grande, né? Porque a gente tem o sul, e isso também vai depender do tipo de trabalho que você vai querer fazer, né? Então, assim, tem trabalhos, eu me lembro de uma outra cliente minha que ela era advogada de navegação, meu Deus do céu, quem sabe falar português? Marítima, acho que é isso. Então, assim, ela tem que trabalhar com portos. Então, você pode entender que, tipo assim, Milão já fica um pouquinho mais complicado. Então, também vai depender do tipo de trabalho que você vai ter. Então, você tem que meio que botar tudo isso na mesa e tentar juntar, encontrar, por exemplo, a cidade, porque a cidade também aí a gente vai entrar no custo de vida, né? Porque dependendo da cidade que você vai, né? Tem gente que está se mudando aqui que já tem uma renda, né? Tem gente que está se mudando que já tem um trabalho que vai conseguir trabalhar aqui. Tem gente que precisa encontrar trabalho. Então, entendeu que é muito personalizado, mas assim, tenha em consideração a cidade, olhe para dentro de você, veja a sua expectativa e considere também o custo de vida, né? Então, assim, de cada cidade, por exemplo. Por isso a importância do planejamento, né? O planejamento nesse momento é muito importante, não só para a saída, porque leva tempo, para quem vende tudo, que foi o nosso caso, né? Se desfaz de tudo, começa uma vida nova, tu leva tempo para tu pensar, porque tu traça uma linha e depois tu tem que pensar no como vai ser quando tu chegar, né? Ou tentar imaginar como vai chegar e criar um cenário para tu tentar te planejar dentro daquele cenário que tu criou, né? Sim. Então, a importância do planejamento, que era uma pergunta que eu ia te fazer, qual o percentual de importância de um planejamento bem feito dentro de todo esse processo? Se eu te perguntar, qual seria a tua resposta em termos percentuais de algum planejamento? Não venho sem planejar. Porque 90%. é arriscado. É arriscado porque assim, ó, se você começa com o pé errado, né, aí você vai se frustrar. E muitas vezes as pessoas dizem, não, mas a Itália é isso, a Itália é aquilo. Gente, mas se você chega aqui, por exemplo, a coisa que, pelo amor de Deus, gente, please, speak Italian. Aprendam italiano, né? Se esforcem, porque isso é muito importante. Isso tem que fazer parte do planejamento. Na minha tese eu vi o seguinte, que quanto mais você fala italiano, mais italianos te respeitam. Então, assim, é impressionante. Tipo assim, eu me lembro, assim, eu tô falando assim, até parece que a pessoa não fez como vocês, não. Eu vim passar férias na Itália, férias de Natal e fiquei. Então, assim, eu sei bem o que é dar tudo errado, né? Então, assim, tem esperança, inclusive, para aqueles que estão assistindo aqui, gente, eu tô na Itália e não planejei. Então, tem esperança para você também. Mas, assim, poxa, eu perdi muito tempo. Tempo, é dinheiro, um monte de coisa. Então, assim, a língua é importante. Venha pelo menos com uma base, né? Aprenda alguma coisa. Os italianos, eles são muito tradicionais. Então, eles respeitam muito a cultura e a língua deles. Né? Então, assim, italiano. Planejar é 100%. Por favor. Mauri, tu parte com a Marcela com uma questão de planejamento, pode ser? Isso, fato. Essa é mais a parte da Maureen, eu sou mais prático. Bom, essa questão de planejamento a gente fez... As mulheres planejando aí, ó. Exato. A gente fez antes de vir. Realmente não é uma coisa muito fácil, porque a gente tem que pensar nos prós e nos contras.
E quando a gente está motivado para fazer alguma coisa que a gente acredita, a gente tenta não pensar nos contras, só nos prós, né? Então a gente deixa de lado os contras e aí a gente comete o nosso primeiro erro, né? Não pensar que também pode dar errado, né? Porque a gente não tem garantia de nada nessa vida. Mas pensando nessa situação, quais são as tuas dicas na forma de planejamento? O que tu deixaria como dica para o pessoal que está planejando ou que está buscando planejar a vinda para a Itália? Ok, eu só vou fazer um comentário e já te respondo. Tem o meu colega, que ele está assistindo aqui, Adilson, que vocês falaram com ele também. Sim. Ele sempre ele cuida com empresários, business, etc. Quer fazer negócio aqui na Itália. Ele sempre fala que o empresário ele é muito otimista. O empresário ele é muito otimista porque ele não quer ver as coisas que podem dar errado, né? E isso acontece mesmo. Então, essa já é a primeira dica que você acabou de dar, né? Então, assim, pense na hipótese que pode dar errado, mas não para se assustar, gente, né? Para a gente se preparar. Então, assim, ó, as dicas que eu tenho para dar para vocês é planejem. Planeje o quê? Como eu falei, a língua, escolha bem a cidade. A primeira coisa é olhe dentro de você. Olhe dentro de você e pense, o que é que eu estou querendo com a minha mudança? Quando você obtém essa resposta, aí você começa a planejar. Aí daí, assim, a cidade, aí você vê o custo de vida. Aí daí você começa a planejar, pelo menos, tipo, eu sou uma pessoa que, com dinheiro, tome cuidado. Pelo menos um ano, né? E pelo menos um ano você já tem uma garantia de renda. E uma outra coisa, além dessa renda de um ano, pensem sempre, você quer trabalhar na Itália? Se prepare antes. Não é que chega aqui que agora que vai entender como é o mercado de trabalho italiano. Não, antes. Assim, ó, tá querendo mudar para a Itália? Busque informação. Informação. Então, se quanto mais você sabe sobre a Itália, mais você consegue ser realista e você consegue montar uma estratégia que funciona. Teve uma das minhas clientes que ela falou assim, Marcela, quando eu estava lendo teu blog, você me assustou, porque você é tão realista. Mas isso é bom, né? Porque assim, ó, eu tô querendo assustar todo mundo mesmo, porque quando a gente entende, quando a gente é realista, somente ali a gente pode fazer um planejamento e ter estratégias que funcionam. Por exemplo, se eu crio um mundo de rosa, um mundo cor-de-rosa, eu vou fazer um planejamento em cima do mundo cor-de-rosa, vou ser otimista demais. Então, a gente não tem que ser pessimista, a gente não tem que ser otimista, a gente tem que ser realista. E depois, assim, arregaçar a manga, porque não tem nada fácil. Tipo assim, é possível, sim, mas assim, ó, você quer mudar de país, assim, você vai sair da sua zona de conforto do momento que você decidiu. É tipo assim, mas você vai colher frutos, né? Eu acho que se a gente for perguntar, você se arrepende, né, de ter vindo? Eu não. Nem um pouco. Olha que eu vim sem planejar. A gente abre mão de algumas coisas, isso é importante, né, Marcela? Que foi o que tu falou, porque muda o estilo de vida, né, Maureen? Muda completamente o estilo de vida. É um outro país, é outra cultura, são outros costumes. Então, coisas que a gente estava, vamos dizer assim, acostumado no Brasil a ter, vamos dizer assim, entre luxos, que a gente não tem, né? Então, até isso é bom pensar, né? Sim, é verdade, é verdade. Que a gente tem uma mentalidade. Na Itália temos uma mentalidade diferente de viver de qualidade de vida. Um exemplo básico. É como assim, ó, é como se na Itália fosse todo mundo mais ou menos igual. A gente não tem aquela desigualdade que a gente tem no Brasil. Então, assim, todo mundo trabalha, eles sempre reclamam, né, que tá crise, mas todo mundo não vê a hora que acaba o coronavírus para ir passar férias, todo mundo passa férias, tem carro, trabalha, né, e o pessoal vive reclamando da crise, assustando todo mundo. É claro que é uma outra modalidade de viver, né? No Brasil, a gente já tem uma desigualdade muito grande, inclusive de salários. Né? Inclusive salários, isso é importante, porque no Brasil, quanto mais você estuda, mais você ganha. Aqui na Itália, não é muito assim, né? Não é muito assim. É claro que a gente tem 2 níveis de salário dependendo daquilo que você está fazendo, mas não tem essa diferença absurda que tem no Brasil. Não tem. Eu vou ficar calada que depois a gente vai falar sobre isso. Exato, exatamente. Marcelo, uma outra dúvida do pessoal é na questão de vir com visto de turista. Eles podem trabalhar?
Não, não, não podem trabalhar. Então, se visto de turista, o nome já diz, é turista, né? Então, por isso que vai aquela coisa do planejamento, porque o jeitinho, infelizmente, não existe jeitinho brasileiro na Itália. E assim, ó, eu sempre falo, eu tive muitos estudantes, eu sempre falava brincando, vocês não podem falar mal da Itália, porque quem falar mal da Itália, vocês vão ver. Mas da costura, daí a gente, né, já pode mudar. De vez em quando pode xingar um pouco, porque eles são terríveis. Então, assim, ó, mas é verdade. É verdade, são terríveis. Então, assim, não tem jeitinho. Vai conversar com ele, dizer que tem um jeito. Não tem jeitinho, gente. Né? Então, assim, planeje antes, como eu falei. Às vezes tem um visto de estudante, aí já é um jeitinho legal, né? Já é um jeitinho que você encontrou legal para conseguir vir. Mas assim, ó, vir desesperado, como às vezes a gente vê, infelizmente, né? Ou por falta de informação, né? Ou às vezes assim, uma pessoa me ligou que estava com família, tudo, eu vou ver o que acontece. Gente, não vinha para ver o que acontece e não sabia a língua, sabe? Essas coisas assim é perigoso, gente, é perigoso, né? A gente não tá aqui querendo assustar ninguém, mas assim, está falando de planejamento. Você tem um sonho? Planeje. Você vai conseguir, né? Estamos aqui para isso, estamos aqui porque acreditamos nisso. Né? Eu vejo Exato. todos os É dias por isso pessoas que a que gente tem conseguem. feito essas lives, né? Que a gente está reunindo parceiros justamente para passar esse conteúdo para as pessoas virem mais preparadas. A gente, quando veio, não tinha tanto conhecimento assim de como era a questão financeira, como era a economia. Tudo que a gente buscou via internet, que não te fala muitas vezes tudo, né? Verdade, Não é é, não é o verdade. teu dia a dia e muda muito de cidade, de região para região. Então, é muito importante as pessoas estarem atentas, buscando pessoas sérias que saibam falar sobre aquele conteúdo para se planejarem e se prepararem antes de vir. Exatamente, Né? Dentro desse exatamente. planejamento, a gente colocou também 2 tópicos, que é a questão do custo de vida e a questão do melhor lugar para se viver. Tu poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, então, o custo de vida tem uma novidade. Eu não sei se vocês sabiam, mas assim, ó, quando eu escrevo um blog, eu escrevo, tipo assim, são 3 pessoas envolvidas, né? Eu escrevo, aí tem outra pessoa que arruma lá o português, essas coisas assim, bem maravilhosas, que é o português, assim, da Marcela. Inclusive, todos os posts que vocês veem, você, assim, olha o conteúdo, vai assim. Então, tem uma pessoa que faz a revisão, porque assim, o blog é uma coisa séria. Tem a tradução, né? Porque tem inglês. E tem uma outra pessoa que cuida do visual, que faz a pesquisa. Então, assim, é uma coisa feita muito bem feita. Então, a gente não tem achismo. E a gente está fazendo toda uma pesquisa agora, essa é uma novidade. Está fazendo toda uma pesquisa agora de custo de vida. Então, assim, para não dizer assim, ó, gente, custa de tal a tal. Mas, assim, falando, inclusive, cada item. Então, a gente vai criar tabelas, a gente vai falar também, vai mostrar regiões. Então, isso vai ficar pronto daqui a daqui a 2 semanas no máximo. Então a gente está pesquisando aí, isso vai sair. Mas vamos responder assim, ó, hoje, né? Então o que acontece? O custo de vida ali vai depender um pouco da onde você vai morar, porque eu acho que um dos maiores custos de vida vai ser o aluguel, né? Obviamente, se você quer morar em Milão, na frente do Duomo, aí você, né, tem que entender que ali é uma outra realidade. Então, assim, se você quer morar nos centros, os centros custam. Então, assim, depende se você tem família, se você está sozinho, se você quer morar, dividir um quarto, ou geralmente você pode morar na periferia, pegar um apartamento, porque eu acho que um dos maiores custos é a alimentação. Eu acho que é fito, que é aluguel, né? Eu acho que é um dos custos maiores. Então, assim, isso vai depender da onde você vai. No sul, vamos dizer assim, o aluguel e o custo de vida é um pouco mais baixo, mas em compensação, vamos dizer assim, o motor econômico da Itália é no norte. Então, vai depender daquilo que você vai trabalhar. Né? Então, não estou mandando todo mundo vir, pelo amor de Deus, pro, pro norte, não, senão eu vou encher Milão. Mas assim, é fazer o estudo, fazer o estudo bem. Mas vamos botar uma hipótese assim, ó. Eu acho que com 1.000 euros, né, uma pessoa consegue viver, né? Então, assim, consegue viver numa região que custa, que é Milão. Se a gente for de Milão a Torino, é impressionante. Eu viajei muito a trabalho. Então, assim,
Um pãozinho que em Milão a gente compra por panino, né? É que a gente compra por 6 euros, 7, depende do que tem dentro. Eu fui em Torino, gente, era 2 euros. Eu disse assim, mas tá podre esse pão, gente. Eu fiquei a primeira vez que eu fui pra Torino, eu falei, não é possível que custa 2 euros um pãozinho. Aí eu fui pra Roma, eu fiquei mais assim, ó, tá de graça. Eu vou comer o restaurante inteiro. Tinha umas frutas assim que aqui em Milão, você comprar uma cesta de fruta custa muito, né? Então, assim, eu estou dizendo o padrão Milão, né? Claro, dependendo da região, custa bem menos. Padrão Milão, eu acho que 1.000 euros você consegue alugar um apartamento, assim, ou um quarto, vai depender se você quer morar longe de Milão ou no centro, pagar as contas e viver uma vida assim, simples. Tu Bolonha sabe que médio. aqui, Bolonha médio. tu sabe que aqui o que que a gente tem visto, né? Sestre é uma cidade cara nesse sentido, muito cara. Sestre é uma cidade cara na questão de aluguel. Aluguel é muito pesado, principalmente nessa época, porque as pessoas preferem deixar os apartamentos para alugar no verão, né? Porque é alta temporada e tal. Então é muito caro os aluguéis aqui em Sestre. Aqui em Sestre é uma cidade muito cara de se viver com relação à locação. Com relação à alimentação, eu não acho, né, Mauri? Se comparado com outras cidades menores, ainda é um pouco mais caro. Mas se Sim, comparado sim. com Milão, né? Nós fomos a Roma, uma pizza aqui que custa 5 euros, Roma nos cobraram 18. É. Mas, claro, na questão, na A região localização onde turística, estava, né? né? No É, centro, no Centro Vecchio. Então, e assim, exatamente. tem essa diferença. E depende de onde você vai, né? Se você vai num restaurante bem Exato. fino, em qualquer lugar, você vai custar caro. Mas se você vai, por exemplo, os restaurantes, vamos dizer, para o trabalhador, né? Para o pessoal que está trabalhando, já o custo é bem menor. Então, assim, depende um pouco de onde você vai também, né? Comer, eu tô dizendo, nesse caso de Marcela, a restaurante. média salarial gira igual para, vamos dizer, em toda a Itália. Claro que eu estou generalizando, né? Mas É. ela teria uma média salarial igual para toda a Itália? Ou esses 1.000 que tu falou, tu já jogou porque é realmente uma média que tem, por exemplo, na região de Milão? Então, esse aí é o humilde custo de vida. Vamos entender um pouco como funciona o sistema de retribuição italiano. Então, assim, no Brasil a gente tem o famoso salário mínimo, e que o salário mínimo, quem vive com o salário mínimo no Brasil, a gente não sabe, mas tem o salário mínimo, o salário de fome que a gente poderia dizer. Mas enfim, a gente É. tem o salário mínimo. Depois a gente tem. Aqui na Itália é diferente. Então, o que acontece? Obviamente, uma coisa que você precisa entender é que a Itália é burocrática. Chegou, Wilson! Wilson, Cheguei. eu chamo o nome de todo mundo errado eternamente. O pessoal me perdoe, tá bom? Eu tenho algum problema aí que um dia eu vou descobrir. Wilton, então o que acontece? Aqui na Itália, como eu falei, eles são tradicionais e hashtag burocracia, né? Então, você, ó, vim pra Itália, você coloca a mão no coração, vem aqui, burocracia, né? Vem em mim. Porque assim, eles são pessoas burocráticas. E eles amam um papelzinho, um carimbo, né? Então, assim, o que acontece? Esse vai ser um dos benefícios que o Covid-19 está trazendo, né? Essa agilidade. Então, o que acontece? É muito burocrático, inclusive o sistema de retribuição. Então, o que acontece? O sistema de retribuição italiano é dividido por áreas. Então, assim, eles primeiro têm áreas que pode ser metal mecânico, então ele vai dividir primeiro por áreas, que pode ser asseguração e banco. Ele vai dividir por áreas, e dentro daquelas áreas tem todas as profissões daquelas áreas. E cada profissão tem níveis, né? Então, níveis que poderia ser impiegato, não, escusa-me, operaio, impiegato, quadra, dirigente. Então, para você ter uma ideia da complexidade, ok? Então, a gente tem áreas, setores de trabalho. Cada setor, a gente vai ter áreas dentro de profissões e cada profissão vai ter perfis, vai ter escalas, ok? Então, o operário vai ter 6 níveis, mas em cima do operário vai ter empregado com outros 6 níveis. Tá complicado mesmo, mas só para você entender a burocracia. Então, é difícil falar, isso vale para toda a Itália. Então, eles têm um teto mínimo para tudo. Então, eles não têm o salário mínimo para todo mundo geral na nação, mas ele tem um teto mínimo para todo mundo.
Eu falei tudo isso. Eu também tenho um artigo dizendo a média salarial de cada profissão. Quem está interessado, já que são 30, não 20 mil, me escreve que daí eu envio o link. Mas ok, vamos dizer assim, uma média geral, só para o pessoal ter uma ideia, Marcela. Ok, vai aí, conclui. Ok, o que que acontece? Vai depender se você trabalha part-time ou full-time, que isso daí também são outras modalidades de trabalho, né? Part-time geralmente são 6 horas, que depois tem o part-time vertical, tem o part-time horizontal, e aí vai. Vamos lá. Então, uma pessoa que trabalha 8 horas, que é aquilo que a gente chama full-time, essa pessoa, a média salarial, ela vai ganhar 1.000, 1.200, né? E aí a gente entra naquilo que a gente falou antes. Aqui não tem muita diferença se você trabalha como garçom ou se você trabalha, por exemplo, no escritório. Ok? Então, você tem garçom que, inclusive, ganha muito. Ganha muito, eu tô querendo dizer que pode chegar a 1.500, 1.800, né? Isso também pode acontecer para alguém que trabalha com, como é que eu posso dizer? No escritório. Então, assim, o mínimo 1.000, 1.200, é claro que tem realidades que pode diminuir para 800, vai depender se a pessoa trabalha menos horas por semana, etc. E tem aqueles que vai ganhar 1.000, 1.600, 2.000, e daí a gente está falando de profissões que não têm, profissões mais difíceis aqui na Itália, ou profissões, como a gente chama, manageriali, né? Chefe, etc. Daí vai chegar a 2.000, 3.000, 3.500, até mais, né? Mas assim, vamos dizer assim, que a média geral da nação está em torno a 1.000, 2.000, vamos dizer assim. A maioria ganha essa média. E depois vai depender da tua especialização, do quanto tempo de trabalho você tem, quantos anos de experiência, porque a Itália eles consideram tudo isso para montar o teu salário. Né? O teu ano de experiência, porque vai enquadrar você em uma categoria. Então, assim, é bem complexo falar sobre. O pessoal tá aí ainda? Ou comecei a. Então, a gente está anotando algumas perguntas aqui, inclusive, vamos deixar para o final, né? Ok, ok. Mas a gente está anotando algumas coisas que o pessoal mandou. Ótimo. Para trabalhar na área, a gente já tinha conversado sobre isso na outra live, né? Que sempre é uma dúvida, consigo trabalhar? Vou aqui jogar algumas profissões. Vamos lá, farmacêutico, professor de educação física, alguma coisa nesse sentido. Eu consigo trabalhar na minha área e como que eu faço um planejamento para mim tentar trabalhar na minha área? Ok. Planejamento, trabalhar na área. Desculpa, vou abrir uma parêntese porque geralmente eu não leio para não perder a concentração, mas como você estava falando e eu li, eu já vou responder porque é uma coisa que tem a ver com aquilo que a gente está dizendo. A segurança no trabalho, eu imagino que não seja segurança física, mas segurança de não ser mandado ser demitido, né? Imagino que seja esse tipo de segurança que ele estava perguntando. Então, o que acontece? Aqui na Itália, claro, aí a gente teria que passar 2 horas somente para falando da história do que aconteceu. Mas assim, aqui na Itália, eles geralmente, tirando aqueles contratos mais básicos, que pode ser a projeto, que pode ser, mas geralmente eles têm contrato determinado e contrato indeterminado. Determinado tem um prazo, e tem algumas regras para você ter o contrato determinado. Determinado significa dizer que tem um tempo e depois termina. Tem um prazo, né? Contrato indeterminado significa dizer hashtag para sempre. Então, assim, por exemplo, isso há 10 anos atrás, antes do Job Act, ter um contrato indeterminado aqui na Itália era a mesma coisa que ter um concurso público no Brasil. Tipo assim, ninguém pode mandar você embora. Agora tá muito mais flexível, mas assim, ó, se a gente comparar com o Brasil, aqui o trabalho é seguro. O difícil é montar tudo. Como é que eu posso dizer? O difícil é entender o mercado de trabalho e entrar. Quando você entra, monta a tua rede, daí você é seguro. É claro que você precisa, né, fazer a sua parte, mas aqui eles têm um contrato indeterminado. Voltando à tua pergunta, você falou assim, Marcela, eu posso trabalhar na área? Pode. A gente tem que ver sempre, personalizar a pergunta. Então, assim, vai depender. Então, eu acho que vocês iriam perguntar isso, mas eu já vou respondendo. Então, a primeira coisa ok, que profissão eu gostaria de fazer? Então, assim, é uma profissão regulamentada ou uma profissão que não é regulamentada? A profissão que é regulamentada é uma profissão, vamos pensar como aquela do médico,
né? E tem profissões que não são regulamentadas, como aquela, por exemplo, que a gente pode dizer do setor do marketing. Então, se é regulamentada, é claro que você tem que ir para o ente que faz a regulamentação, porque você precisa, né, precisa que aquele ente autorize a tua atuação aqui no Brasil, aqui na Itália. Se é uma profissão não regulamentada, aí as coisas são muito mais fáceis, né? Então, assim, as coisas são muito mais fáceis porque vai depender da tua competência, vai depender da tua, se você sabe procurar emprego ou não, então vai depender mais de outras coisas do que eu, inclusive, fiz uma live, foi em italiano, né? Mas eu fiz uma live com uma recruiter. Vai no meu YouTube ver. Eu fiz essas perguntas, porque todo mundo tem medo, né? Tipo, mas eu sou brasileiro, mas vão querer? Gente, é porque o brasileiro, tipo assim, parece que é uma raça, né? Eu não sei, uma coisa assim de outro mundo. Não! A empresa quer saber se você vai produzir. E você tem que saber comunicar, né? Então, assim, o que que acontece? Você pode ser muito, 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 muito competente, mas se ninguém sabe, você não vai ter trabalho. É simples assim. Então, a gente está falando de comunicação. Você precisa ser visível. Se você é visível, a empresa vai contratar você, sim. Porque as empresas querem contratar os melhores. Você é o melhor, vão contratar. Tipo assim, não existe essa coisa. Então, assim, a primeira coisa é entender qual é a tipologia da tua profissão, que requisitos eles pedem para você trabalhar aqui. Então, requisitos entra também o nível de italiano, que é aquilo que a gente já falou. O nível de italiano vai depender sempre da profissão que você vai fazer. Né? Por exemplo, eu vou trabalhar como jornalista na Itália. Querido, I'm so sorry. Você precisa escrever e falar muito bem. Marcelo, eu quero trabalhar com programação, né, Java, né? Quero trabalhar com linguagem de programação. Você precisa saber a linguagem de programação, mais do que italiano, né? Inclusive, essa é uma área que eles estão precisando. Então, o que acontece? Vocês entenderam que é muito personalizado, vai depender muito daquilo que as pessoas estão procurando, né? Ou melhor, vai depender do teu objetivo profissional e daquilo que a Itália está procurando. Assim, parece complexo, mas é possível, né? Você precisa entender um pouco o contexto, mas é possível sim. Espero que eu tenha respondido. Respondi. Não, não, perfeito, perfeito. Reconhecimento de título. Exatamente, exatamente. Reconhecimento de título é um pouco aquilo que eu falei antes. Tem profissões que são reconhecidas, regulamentadas, e tem profissões que não são, né? Então, as profissões que são regulamentadas, advogado, psicólogo, mas, por exemplo, o psicólogo, ele é regulamentado, mas se você vai trabalhar no recurso humano, você não precisa. Sim, a gente tinha falado isso na outra live, inclusive. Tu tem um artigo Assista sobre isso, outra né? live aí, gente. Sim, Tu tem um artigo sobre isso, né? Um elenco de todas as profissões. Ó, gente, é só vocês irem na minha bio, tem um link e tem blog. O blog ali, ó, foi feito com muito amor, carinho e tipo assim, baseado em coisas verdadeiras. Então, assim, eu não falo da minha história, o que aconteceu com a Marcela, o que eu acho que é. Então, assim, a gente não tem achismo. Vai ali e pesquisa. Então, ali a gente fez um elenco de todas as profissões que são regulamentadas e aquelas que não são, e aquelas que são regulamentadas aonde você tem que ir para regulamentar. Então, assim, ó, tá aí gratuitamente, tá fácil, né? Só ir lá ler. Marcela, depois de tudo que a gente passou de vírus, né? Ai, meu Deus. Que parece as coisas estão caminhando, estão voltando, né? E até tu falou, ficamos tanto tempo parado. Aqui na Itália, quando falou na questão de qualidade de vida, né? As pessoas têm o seu carro e tal, pode sair, pode viajar. Sestre está lotado, está cheia a nossa cidade, é triste. A gente achou que ia ser muito lento e tal, né, Maureen? Imagina se não viajar. Imagina se não vou viajar. Tá lotado. Semana passada a gente deu uma girada também mais para o norte, ali também estava tudo cheio. Enfim, como é que estão as projeções de trabalho pós-vírus? A tua opinião? Aqui, ó, o que acontece? Vocês lembraram daquela velha história que eu falei que a Itália é um país burocrático? Ok. O que acontece? Agora parece que acendeu uma luzinha e eles entenderam que existe uma coisa que se chama tecnologia e informática. Então, eles vão precisar de gente nessa área.
né, para deixar desburocrática a Itália. E que isso vai ser, olha, se isso acontecer, que eu estou prevendo, olha, bola de cristal, eu estou prevendo, isso vai ser muito bom para a Itália, para a economia da Itália, porque isso é aquilo que bloqueia um pouco a Itália. Então, assim, todo o pessoal da área de engenharia de informática, da área de tecnologia, hashtag venha para a Itália. Eu nunca falei isso, mas é uma área que realmente eles vão estar precisando. Eles precisam fazer alguma coisa. A gente não pode continuar como a gente estava antes. Né? Tipo assim, o pessoal que vem do setor bancário começa a trabalhar e fala, meu Deus do céu, a gente faz coisas aqui que a gente fazia 15 anos no Brasil. Tipo assim, de tão lento e burocrático que eles são. Eu acho assim, ó, eu acho que é claro que tem alguns setores que eu acho que vai sentir um pouco mais, mas a gente vai retomar sim. Eu acho que inclusive com mais força. Qual o setor que a gente vai sentir mais? Que eu estava prevendo que era o setor turismo, mas assim, quem segura os italianos, né? Então, assim, eles não viajam para fora, viajam para dentro. Tá todo mundo viajando, independentemente. Sim, o turismo interno segue crescendo. Crescendo. E agora a gente, depois de 1º de julho, né? A gente abriu para alguns países. Né? Então, a gente está... Obviamente, cuidado, né? Coronavírus existe, mas a gente aprende a conviver com o vírus e a gente não para por causa disso. E pelo incrível que pareça, assim, ó, os feedbacks que eu ouvi, inclusive no meio da crise, eu consegui trabalho, eu consegui trabalho. Eu falei, meu Deus do céu, mas assim, ó, como vocês estão trabalhando da onde? Tá tudo fechado. Mas assim, ó, pelo incrível que pareça, as vozes que eu escuto, depois a gente vai ver as estatísticas, né, quando tiverem, mas as vozes, pelo menos que eu estudo, da temperatura, daquilo que o pessoal diz, assim, parece estar bem positivo. Bem positivo. Nós aqui em Sestre também, nós circulamos em alguns lugares, assim, e o pessoal estava bem contente. Até nós fomos no restaurante do Yacht Club, né? E o proprietário tinha dito que nunca tinha trabalhado tanto em um dia como a semana passada. Então, assim, ó, as coisas estão voltando. Eu acho que as pessoas também estão um pouco sedentas por sair, por se divertir, por viajar, né? Então, esse turismo interno cresceu bastante, vem crescendo, né? E a gente vê na questão do motorhome mesmo, a venda, o aumento de locação, de vendas de motorhome, 200%. Então, muito, essa área está crescendo muito. E isso é bom, né? Bom para a própria Itália se reerguer, né? Para as pessoas. A gente viu muitos restaurantes também, muitos fecharam, mas muitos abriram. Então, isso é muito importante, a gente saber que sempre tem uma luz no final do túnel, né? Claro, e saber também aproveitar essas oportunidades, entender aquilo que está acontecendo, informação, né? Ver o que está acontecendo para a gente poder, enfim, ter a melhor estratégia e ir para onde eles estão precisando. Mas eu estou muito, muito otimista. Eu acho que, principalmente, assim, tem o turismo, que eu fico feliz de saber disso. Né? Eu realmente estava com medo, mas quem segura os italianos, então ao invés de viajar fora, eles estão viajando dentro. É um turismo interno, isso é muito importante. E no futuro próximo, a gente vai precisar de todo mundo da área de tecnologia. Eu acho que é muito próximo mesmo. Olha só, temos 10 minutinhos, como eu já previa, né? O tempo vai ser curto, de 1 hora, né? Para tudo que a gente tem para bater papo, mas é bom que daí já fica para uma próxima também, né? É verdade, já temos 10 minutos. Vamos trazer algumas perguntas e vamos tentar responder elas o mais breve possível e mais abrangente também. Nós temos uma pergunta que, na verdade, elas são casadas, né? São parecidas. Vamos dizer que são 2 perguntas numa só. Primeiro, faixa etária para conseguir trabalho na Itália, se isso atrapalha. Tá? Mas é casada com uma outra pergunta que veio da Laura. Ela tem 54 anos, tem 2 filhos, e pergunta se é difícil de conseguir emprego com essa idade dela. Ela tem cidadania italiana e a previsão dela é vir morar em Milão. Ok. Então, 54 anos não é um problema, a idade. Eu precisaria saber... que eu deveria ter perguntado qual é a profissão dela. Mas, de qualquer forma, Milão é um grande centro. Então, assim, tem profissionais que têm um perfil muito especializado. Então, de repente, se vai morar numa cidadezinha do interior ou uma cidade de montanha, não tem trabalho para ele.
né? Então, assim, não é nem questão de idade, é questão que não tem empresa para empregar a pessoa. Mas se ela está vindo para Milão com uma boa estratégia, conhecendo, etc., eu não vejo problema. Joia. Então, Então, idade assim, não é problema. não, o problema é a estratégia. O Uma problema é a outra pergunta, estratégia, é conhecer o Marcela, é a mercado. questão sobre agências. Existem agências que recoloquem essas pessoas no mercado de trabalho? Como é que funciona? Ok, esse também é um outro blog longo que eu vou estar escrevendo, porque assim, quando a gente vem do Brasil, a gente tem uma ideia de como são as agências de emprego e o headhunter, né? A gente tem uma ideia assim, aqui na Itália é uma outra coisa. Então, a primeira coisa é que no Brasil tem aquela coisa de pagar também. Eu ouvi muito dos meus clientes dizendo que assim, mas a gente paga, o pessoal encontra emprego. Aqui não Isso aí tem existe. bastante. O pessoal assim, não, mas eu te pago. Você não quer esse dinheiro, não, pelo amor de Deus, não existe. Não existe. Aqui na Itália não existe você pagar para alguém encontrar trabalho. Essa é a primeira coisa. Então, assim, quando você se inscreve na agência de emprego, então, assim, tem várias agências de emprego, e essas agências de emprego, a cada uma delas são especializadas geralmente em setor. Ou dentro delas mesmo, elas têm algumas expertise. Então, elas vão procurar por algum, dependendo do setor. Então, assim, tem empresas que vão procurar setor fashion. Então, assim, setor significa dizer tudo, né? Eles procuram todo mundo, assim, do aquele que a gente chama de operário até o manager, diretor, etc. É claro que as figuras de headhunter aqui na Itália, eles vão estar geralmente procurando né, procurando ou figuras muito especializadas ou figuras assim muito, como é que eu posso dizer, diretor, chefe, etc. Então, assim, geralmente headhunters ou figuras especializadas ou figuras de alto nível. E as agências de emprego é um pouco tudo. Mas assim, ó, essa não pode ser a tua única forma de procura, porque essa é a procura menos eficaz. Tipo assim, a pessoa já deixa todo mundo bem. Então, assim, você tem que saber procurar e tem que entender um pouco como funciona o mercado de trabalho italiano. Então, assim, as agências de emprego é uma opção, mas não pode ser a sua única forma de procurar emprego. Please. Ok. Vamos lá. Gastronomia tem que validar? Quem tem curso de gastronomia no Brasil, se tu lembra? Gente, eu não sei. Deve estar na tua lista. Deve estar na minha lista, tem que ver lá. Sei não, agora eu não me lembro. I'm so sorry, eu não sei se é uma regulamentada ou não, não quero dizer uma coisa que eu não tenho certeza. Lá no meu blog tem, gastronomia tem com certeza. Quem trabalha com mão de obra, qual seria a mão de obra mais necessária? É isso, mano? Eu acho que sim. Ok. Existe uma... Mão de obra tá querendo dizer assim, ou agricultura, ou operário, alguma coisa assim? Não sei, ela mandou mão de obra. Eu acredito que o pessoal fala mão de obra de forma geral, tipo garçom. Eu acho que seria isso. Ok. Vai depender. Não sei. Vai depender. Por exemplo, agora no setor do turismo, agora no verão, né, vai ter um boom. Então, eles precisam de garçom porque vai ter a alta temporada, por exemplo. Né? Então, assim, vai depender um pouco daquilo que a pessoa quer fazer e da onde a pessoa vai morar. Né? Porque, assim, se a pessoa vai morar já perto de onde tem fazendas, aí ali tem a mão de obra de toda a agricultura. Ou então vai trabalhar numa área mais industrializada, ali tem operários, né? Que a pessoa pode estar trabalhando, operário especializado ou não, etc. Marcela, o LinkedIn funciona? Sim. Qual é a tua experiência com... Assim, tem que saber usar LinkedIn, mas LinkedIn é um dos instrumentos que eles procuram. Aqui na Itália, eles usam muito o LinkedIn. Então, assim, é importante ter o LinkedIn, estar presente e usar. Então, assim, eu aconselho ter LinkedIn, sim. Inclusive, em várias línguas, não sei se você sabe, mas você pode colocar, né, tipo, em português, italiano e inglês. Tá. Eu vou responder uma pergunta da Jo, que nos fez uma pergunta mais no início, se a gente conhece pessoas que moram um pouco no Brasil, um pouco na Itália. Sim, a gente conhece, nós temos inclusive uma amiga, não necessariamente ela mora no Brasil, ela mora na Inglaterra, né, Mari? Ela mora na Inglaterra um tempo e passa um outro tempo aqui. Existem sim pessoas que fazem isso. Na verdade, eu conheço mais de uma que faz isso.
ficam um tempo lá e um tempo aqui, acabam trabalhando online, que ainda trabalha, no caso dessa nossa amiga, né, o que facilita a questão que tu falou antes, né, da questão do trabalho remoto. Hoje a gente recebe muito cliente também que trabalha via remoto. Então a gente conhece, Jô, a gente conhece, sim, com certeza a Marcela também deve conhecer. Bom, tu, né? Tu trabalha assim, né, Marcela? Sim, agora principalmente, porque antes eu fazia toda a parte de consultoria nas empresas, indo nas empresas, né? Agora eu tô todo, inclusive o meu outro trabalho, estou fazendo todo online, mas eu tô seguindo duas pessoas que eles têm trabalho online, então assim, eles vão vir para a Itália com trabalho, né? Também tem essa realidade, né? Que isso obviamente acontece, why not? Por que não? Marcela, tem uma pergunta aqui que falam sobre a equivalência de diploma para o ensino médio, se é necessário para a pessoa prestar concurso. Mas eu acredito que para prestar concurso, primeiro tu tem que ser cidadão. Cidadão, exatamente. 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 Ser Acho que a cidadão preocupação italiano para prestar concurso. é um pouco antes, Né? sim. E a equivalência de diploma também tem que ter uma equivalência de diploma, porque no Brasil nós temos 9 anos de primeiro grau, né? 9 e 3. Mais 3 de segundo grau. Aqui é um pouco diferente, aqui são 8, depois 5. Depois mais 5. Sim. Então, o que a gente vê é que aqui se estuda um pouco mais que no Brasil. Exatamente. É claro, o concurso público, daí vai ter os requisitos do concurso público, como, por exemplo, ser cidadão italiano, mas assim, ó, com relação, é claro que aconselho sempre a pessoa fazer todo o processo, né, de traduzir, trazer todo o documento aqui, mas tudo vai depender daquilo que você vai fazer. Então, por exemplo, se você vai continuar estudando, é importante comprovar os estudos, né? Mas se você vai trabalhar, assim, ó, eles querem saber se vocês querem trabalhar. É importante você ter o documento aqui, mas assim, eles não vão fazer esse cálculo de anos. Concurso público é outra coisa. Trabalho normal, eles vão fazer cálculo de anos. Eles querem saber se você tem que trabalhar. Você sabe trabalhar. Eu trabalho hoje e ninguém nunca me pediu o meu diploma. Tipo assim, eu poderia ser formada em absolutamente nada. Tipo assim, eu me formei com o máximo de votos que tinha, com LOD, com não sei o quê. Ninguém nunca pediu meu diploma. Da raiva. Se soubesse, não tinha estudado. Tinha feito de qualquer jeito. Então, assim, é importante a gente ter. Então, não estou dizendo assim, então vou vir de qualquer jeito. Não, não venha de qualquer jeito. Eu tenho todos os documentos, eu estudei aqui, né? Eu tenho todos os documentos, tudo certinho. Mas, assim, ó, eu estou querendo dizer, assim, que a coisa mais importante é você saber fazer, né? Então, isso vai depender de profissões não regulamentadas, vamos lá. E profissões, tipo, como ela chamou aí, de mão de obra. Importante que você saiba fazer. Região de Bolonha, como é que é para trabalho? Também uma outra pergunta, e eu já te faço talvez a última pergunta. Quando tu faz a tua análise, né? Quando as pessoas te procuram para assessoria de trabalho, né? Tu faz o teu trabalho mesmo, Marcela. Tu olha de forma geral para a Itália ou tu olha por regiões específicas conforme o que a pessoa te procura? Personalizado. Porque não existe, tipo assim, é difícil responder como é Bolonha para trabalho, por exemplo. Porque é trabalho do quê? Então, assim, quanto mais geral, mais é difícil responder. Então, assim, no geral, na Itália tem trabalho. Então, assim, você tem que entender que profissão você é. Então, se a gente tem um trabalho de escritório, assim, tem escritório em toda a Itália. Então, depende daquilo que você vai fazer. Mas o trabalho é personalizado, sim. A gente começa sempre, o meu trabalho é sempre começar de dentro. Ok, esquece a Itália, vou olhar você. O que competências você tem, o que você pode fazer. Então, assim, a gente vai estudar o perfil da pessoa, aquilo que a pessoa pode fazer, e depois a gente começa, ok, aonde que a gente começa a dar match, né? Então, o que você pode fazer na Itália? E a gente vai montando, mas a gente primeiro tem que olhar pra gente, não é a gente olhar pra Itália e desesperado, não. É olhar pra gente, que competências eu tenho, o que eu posso fazer, e daí a gente pode ver aonde, o que, na Itália. Mas tudo começa com você. Hashtag acredite. Isso é importante, porque geralmente a pessoa pensa na região, né? Para depois eu trabalho naquela região. Eu quero ir para Bolonha, então eu vou procurar coisa em Bolonha. Aí depois você nem tem competência para fazer aquilo que eles estão querendo lá. Por isso que você tem que olhar para você. Você tem que olhar, tem que jogar em casa.
quando a gente joga em casa, a gente é mais forte. Então, a gente precisa entender qual é a nossa força. Aí, daí, a gente começa a entender como que eu vou comunicar essa força para a Itália. O pessoal botou aqui agora, botaram torneiro mecânico. Se falta mão de obra na Itália para torneiro mecânico. A minha experiência, que eu vejo, é uma área boa, né? Porque a gente acompanha. Não sei se tu compartilha. Sim. Essa área é boa. Toda a parte de metal mecânica, né? Principalmente aqui na Ligúria tem bastante isso. Sim, exatamente. Principalmente aqui na Ligúria tem bastante perto da questão naval, né? A questão aqui na Ligúria tem Gênova, La Spezia, a questão naval é bem forte. Exatamente. Bom, mas enfim, tem muitas perguntas ainda que a gente não conseguiu responder, né? Porque acaba, o tempo fica um pouco apertado até para a gente salvar a live. Então, numa próxima, eu já anotei, possivelmente alguém vai entrar em contato contigo também, então tu anota também e a gente junta essas perguntas e monta uma próxima live. Isso. Claro. 2 segundos. A nossa ideia é um pouco ir começando do zero, como a gente fez hoje, passo a passo, para como é que eu vou decidir a motivação, e depois a gente vai indo um pouco mais a fundo nas outras questões. E me inscrevam, façam perguntas e vão na minha bio, cliquem no link, ali tem muito material, muito conteúdo. Inclusive era o que eu ia te pedir, para tu tá na bio então, tua, né? Tá na bio. A questão da lista de profissões que o pessoal sempre pede. Vai na bio, blog também, e tudo. Esse conteúdo nós compartilhamos na página da Terra da Bota, no Facebook. Também tem. E se não achar, gente, me escreve, né? Tipo assim, se eu demorar muito, eu respondo a todo mundo. Se eu demorar muito, é porque às vezes estou em treinamento e não estou com o celular na mão. Mas eu respondo a todo mundo. Muito simpático. Então, vamos agradecer a todo mundo, agradecer principalmente tu, Marcela. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigadão. Olha, obrigada sensacional. A todos que participaram. A gente fica muito contente que eles estão gostando da live, que a gente pode estar levando essa informação para eles, para o pessoal vir mais preparado, né? Mesmo, se planejar. Muito feliz por ter te encontrado e a gente poder juntos estar ajudando essas pessoas. Verdade, muito obrigada pelo convite, né? Vocês são os amores que eu já falei para vocês, assim, ó, faço até coração. Obrigado. Muito obrigada pelo convite, para mim é uma honra, eu tô amando essa parceria, que aconteceu, veio por um acaso, né? Dá mais ou menos um ano que a gente se conhece. Muito obrigada e muito obrigada a todo mundo que ficou aí, que ajudou, inclusive, a fazer perguntas para animar aí. Isso mesmo. Obrigada. Uma boa noite a todos. Até a próxima. Vamos combinar a próxima. Tchau. Uma boa noite a todos. Tchau.